E aí, galera do Multiverso Subcultural, aqui quem fala é o Patolino. Estamos aqui para mais um podcast nesse canal. Mais um podcast nesse canal. Sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. E hoje é um vídeo totalmente diferente, né? Um podcast totalmente diferente, né? Eu não tinha nada para gravar hoje, eu tinha algumas coisas para gravar para a semana, mas como eu não acabei de pesquisar, eu vou levar mais um tempinho até conseguir completar o roteiro, né? Isso se tiver roteiro, né? Se eu não cansar aí no meio da semana, ou tiver muita coisa para fazer, mas né, hoje é domingo, dia 26 de março de 2023. É um domingo, já é aqui quase meia-noite, agora já é 00:10, né? 00:10. Aqui tá um friozinho. Eu tô num cansaço, porque passei a semana passada. Passei a semana passada, que estranho isso daí, né? Mas eu passei a semana. Passei a semana passada toda recuperando meus dados, cara. Eu perdi muitos dados do computador. Chegou uma peça, eu fiz a troca da peça e deu tudo certo, mas levou uns 5 dias mais ou menos. No final de semana eu estava atônito, eu estava bem ruim, bem cansado nesse final de semana, né? E terminando hoje, né? No domingo. Aí, madrugada de domingo para segunda, né? Muita gente dormindo aí para poder acordar cedinho aí daqui a pouco, né? Às 8 da manhã, às 7 da manhã, alguns acordam às 6. Muita gente acorda às 6, né? Acorda às 6 horas. Outros, a maioria acorda às 7, né? Para pegar serviço às 8 ou às 9, né? Se bem que os serviços hoje em dia, eu acho que são quase todos às 9, né? Acho que mais o comércio que inicia às 8. Eu lembro que no tempo da pandemia, né? Afetou o horário e até agora há pouco o horário inicial dos trabalhos eram às 9, né? Às 9 da manhã até, sei lá, 6 da tarde, alguma coisa assim. Né? Então eu tô aproveitando esse domingo aqui pra desabafar um pouquinho, né? Fazer um podcast um pouco diferente, né? E era um podcast que eu já queria fazer há algum tempo, né? Porque eu já passei por isso. Eu já passo por isso, aliás, né? Há um bom tempo atrás, né? Eu não sei dizer o que é, mas... né? Mas geralmente é quando eu estou cansado, cara. Quando eu estou com cansaço, sem dinheiro, que nem agora, né? Isso daí acontece um pouquinho comigo, né? Então eu queria perguntar pra vocês aí se vocês já sentiram do nada alguns pensamentos ruins, sabe? Pensamentos ruins, vamos dizer assim, imaginando bater nos outros, humilhar os outros, pensar, sei lá, na morte dessas pessoas. Eu mesmo já pensei, já aconteceu comigo. E ontem, já passou da meia-noite, né? Não, vou dizer hoje. Hoje no domingo, mais cedo eu estava com a minha mãe assistindo alguns filmes aqui no meu cinema em casa, né, que eu tenho. E cineminha, né, cineminha de pobre.
Então, eu me peguei pensando em, sabe, humilhar a minha mãe, que é uma senhora, né? Não pensei na morte deles, mas tipo, tava pensando em deixar ela sozinha, em humilhar, assim, essas coisas, humilhar, tipo, chamar de burro, esse tipo de coisa, né? Mas isso já acontece faz um tempo, né? Mas não é sempre, né? Raramente acontece, né? Mas eu queria saber também se vocês já sentiram esses pensamentos ruins do nada, sabe? Do nada, sentir esses pensamentos, sabe? Já vi algumas pessoas falarem sobre isso daí. Falarem sobre os pensamentos ruins, né? E muitos, parte das pessoas, dessas pessoas que eu perguntei algum tempo atrás, dizem que é por espíritos, né? É por conta de espíritos. Eu acredito que seja, eu acredito que também seja por conta de formas, pensamentos, né, que existem aqui ao nosso redor, principalmente no nosso quarto, talvez sala ou cozinha, geralmente em locais que a gente mais para, né? Ali deve ter um acúmulo gigante, grande, cara, de formas, pensamentos. Formas, pensamentos de tudo, né? Tudo, porque geralmente o local que tu mais para é o local que tu mais fica pensando, meditando sobre as coisas, né? E resolvendo coisas, né? Talvez até no seu escritório, né? No seu escritório deve ter milhares de formas, milhares não, mas muitíssimas formas, pensamento, né? Por conta de problemas que você resolve, coisas boas, coisas ruins, pessoas que vêm da rua mal-humoradas, pessoas que querem te enganar, passar a perna em você, né? É complicado, né? Então ontem eu tava assistindo uma série aqui, geralmente eu assisto junto com a minha mãe a série do Mandaloriano, né? Que é uma série sensacional, é uma série muito boa, cara, é uma série muito boa, agora é quase extremamente boa, tá na 3ª temporada, eu esperei chegar agora até o 4º ou 5º episódio, né? Pra assistir todos na colada, né? Em vez de assistir um por um. Então, no momento, na metade lá que eu tava vendo o filme, eu acabei sentindo esses pensamentos ruins, né? Será que seria cansaço? Seria um cansaço de não ter dormido bem durante a semana? Será que é um pouco de depressão? Eu acho que eu estava assim, um pouco depressivo alguns meses atrás, né? Eu fiquei um bom tempo em burnout, né? E a gente sabe que o burnout também tem a depressão ali encaixadinha, né? Ali dentro da mesma mochilinha, né? Que é do burnout, né? Será que é mau humor também? Será que às vezes a gente tem um pouquinho só de bipolaridade, de sei lá, alguma coisa assim? E do nada a gente começa, sei lá, atrai ou começa a pensar esse tipo de coisa. Eu também acredito na parte espiritual, né? Mas fazer o que, né? Eu tô aqui tomando o meu chá.
tomando um chazinho aqui na meia-noite e 19. Meia-noite e 19 agora, nesse momento. Então eu parei um pouquinho aqui para dar uma pesquisada rápida. Eu acabei nem lendo muito, né? Porque eu queria uma coisa rápida mesmo para poder desabafar, poder fazer esse podcast aqui, né? Eu dei uma olhada aqui em alguns sites que falam de coisas espirituais, né? Tem esses. Eu achei algumas coisas aqui, né? As vibrações negativas e o espiritismo, qual a relação? É interessante, assim, sabe? Eu sei que o espiritismo, ele tem muita coisa, olha, talvez desconexa, coisa não muito, vamos dizer, concreto, sabe? Eu acho que o espiritismo é uma doutrina, ele é uma doutrina que não tem as coisas, assim, saber, não tem um peso, eu acho, cara. É óbvio que no Brasil tem, cara, mas eu acho que a Umbanda tem um peso maior, sabe? É mais concreto do que o espiritismo. Eu já tomei passe num centro espírita mesmo, e eu posso dizer, cara, com as minhas próprias palavras, que eu não sei o que eles me retiraram. Eu não sei o que eles me retiraram. Eu tomei o passe e eu saí de lá um pouco mais leve, né? Um pouco mais leve. Só que eu não sei, cara, o peso, sabe? Eu não sei identificar o peso. Eu tô me sentindo com um pensamento mais leve. Eu tô me sentindo, sei lá, com a cabeça mais leve. Eu não sei o que foi que eles retiraram, cara. O que foi que retirou. Mas era uma coisa muito estranha, cara. Eu me sentia bem melhor, sabe? Eu me sentia bem melhor. Só que com alguma coisa mais leve, cara. E eu não sei dizer o que era, cara. Eu não sei dizer. Mesmo anos depois, eu não sei dizer, né? Mas vamos seguir aqui, né? Vamos dar uma lida aqui, né? Quando nós entramos em uma onda de má vibrações, pensamentos negativos e pessimismo, damos abertura energética para que espíritos obsessores atuam em nosso corpo espiritual. Eles aproveitam desse momento da fraqueza para sugar a nossa energia e nos afundar em pensamentos mórbidos. Será que é mesmo, pessoal? Será que esses pensamentos negativos, esse pessimismo que eu acabei de falar agora na introdução, ele é uma força, ele é um obsessor, né? Que está atuando no nosso corpo espiritual? É possível que sim. Quando esses espíritos percebem um encarnado com vibrações baixas, negativas, aproveitam-se delas, estimulam ainda mais o negativismo para continuar a sugar a sua energia. O espiritismo explica que a nossa mente é como uma antena e ela atrai para nós os mesmos tipos de vibrações que emitimos. Quando nós fazemos o bem, temos pensamentos iluminados, desejamos o melhor ao próximo, atraímos espíritos de luz. São espíritos que alcançam um certo nível de evolução e que irão lhe acompanhar, te protegendo e atraindo energias positivas para você. Entretanto, se você se rende às má vibrações e prefere ficar pensando negativo, achando que tudo vai dar errado, fazer o mal, enganar os outros, falando mal do próximo, emite uma vibração baixa que atrai espíritos com energia igualmente negativas, num ciclo sem fim, cara.
eu não, nesse podcast, eu não ia falar de trabalho, cara. Eu não ia falar de trabalho. Mas essa parte aqui me deixou bem chocado, né? Olha só, essa do falando mal do próximo, né? Emite uma vibração baixa que atrai espíritos com energias igualmente negativas num ciclo sem fim, cara. Falando da parte espiritual, cara, no último serviço o último serviço que eu saí, cara, o dono falava mal de todo mundo, cara. Eu recomendava as pessoas pra ele e pouco tempo depois ele falava mal dessa pessoa, dizia que a pessoa era vagabunda, que demora muito pra fazer os serviços, né? Sendo que as pessoas estão prestando um serviço, né? A pessoa estava prestando serviço, estava fazendo um serviço ali que ele não tinha disponível, né? E a pessoa estava na empresa dela, né? Ela decide como ela vai trabalhar, se ela vai colocar em primeiro lugar algum aparelho, alguma coisa, né? E o dono de lá falava mal das pessoas, cara, falava mal de todo mundo praticamente. E isso, ao longo do tempo, cara, parece que a vibração começou a baixar, cara. Chegou um nível lá que eu não me sentia bem lá, que eu não me sentia bem só de pensar em ir. Eu não me sentia bem só de pensar, sabe, em ir pra lá, né? Só vou fazer uma pausa aqui pra responder. E depois que eu saí de lá, né, eu senti um alívio, cara, um alívio enorme, cara, que eu consegui assistir um filme, cara. Sabe quando tu tá prestando atenção no filme? Sabe, aquela atenção, assim, que tu tá vivenciando ali, sabe? Tu tá dentro do filme, sabe? Daquele modo mesmo ali. Tu tá vivenciando o filme, vendo as cenas completas, sem pensar em nada, sabe? Sem pensar em nada. Sem pensar em nada, sabe? É como se tu estivesse livre, sabe? Como se tu estivesse totalmente livre no mundo, sabe? Então eu senti isso daí. Mas voltando ao assunto aqui, né? Acabei de falar aqui como o Espiritismo explica, né? Essa questão das vibrações. Então a gente emite também vibração, né? Principalmente as pessoas que fazem coisas ruins emitem vibração, e vai depender da sua vibração, né? Vai depender da sua vibração as coisas que vão se aproximar de ti, né? Segundo o Espiritismo aqui, né? Segundo o Espiritismo. Então, né? O ideal mesmo sendo mentira ou não, o ideal é sempre fazer o bem, cara. Pensar em coisas boas, pensar em se juntar com pessoas que gostam de ir pra frente, né? Não pessoas que gostam de regredir. Não sei se você é católico, se você foi católico. Talvez uma oração, né? Eu não sei. Eu não sou católico, então eu não sei para que serve cada uma das orações, né? Mas deve ter uma oração adequada para esse tipo de coisa, né? O que a pessoa chamou aqui, né? Tudo ao vivo.
eu ver. Além da visão do espiritismo, deixa eu ver aqui. Então, eles dão até umas dicas aqui, né? Para caso vocês queiram sair da vibração negativa, né? Que é a primeira, ouvir músicas que te animem, estar em contato com a natureza, leia livros e textos que tragam bem-estar, meditar é preciso, converse com seus amigos, faça banho de ervas, né? E tenha fé. O banho de ervas que eles falam aqui é banho de sálvia, sal grosso e flores brancas, por exemplo. Eu tomava banho quase seguido de sal, mas não era o sal grosso, era o sal normal, né? Me recomendaram o sal normal. A linha que eu sigo, o sal normal ele é menos denso, né? Então geralmente limpa mais as regiões energéticas, né? Tem a fé também, é para ter fé, principalmente você que é mais pro lado católico, evangélico, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui interessante se a gente acha aqui, ó. Vamos ver aqui, pensamentos negativos, positivos e cura. O pensamento atrai condições desagradáveis, como se fosse um objeto imantado, ao contrário dos pensamentos positivos, que só atraem coisas boas, correspondendo ao que foi emitido pela mente altruística. Outro detalhe importante é a caridade e a compaixão, que devemos nutrir pelos nossos semelhantes, principalmente pelos que estão enfrentando dificuldades no momento atual, angariando assim laços de simpatias e fraternidades, que nos ajudam a descobrir nossa essência divina, que de modo geral se acha sempre encoberta pelos nossos vícios, desejos e paixões. Aqui são mais algumas dicas. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante. Fala também em cultivar pensamentos positivos e promissores que contribuirão para nosso sucesso pessoal, captando simpatia e laços fraternos tão necessários ao convívio dentro de qualquer sociedade moderna. Não se apegue demasiadamente aos bens temporários que passam de mão em mão e que não podemos levar para o outro lado da vida. Procure também não invadir fronteiras alheias, proferindo palavras ou agindo de forma a atassalhar a vida de outrem. Mais uns pensamentos aqui, né? Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa interessante, né? Aqui mais um pouquinho pro lado do budismo, né? Só pra falar aqui pra vocês, mas ontem eu acabei, após a série, a primeira coisa que eu fiz foi, mesmo sendo de noite, eu acabei limpando aqui meu quarto. Limpei meu quarto, né? E escutei e pedi para alguns mestres espirituais da Umbanda, vamos dizer assim, a me trazer coisas boas, retirar as coisas ruins, os pensamentos ruins e sensações ruins. Funcionou, fiquei bem, dormi bem, né? Eu acho que também, se você não tem, sei lá, uma religião certa, não segue uma religião certa, eu acho que talvez vocês possam pesquisar um pouco
sobre isso, né? Vamos ver aqui o que pode ter mais pro lado do budismo. Aqui ele diz que os pensamentos podem ser os nossos melhores aliados ou piores inimigos, quando fazem com que sintamos que o mundo inteiro está contra nós. Cada percepção, cada encontro e a próxima existência do mundo tornam-se fontes de tormento. São os nossos próprios pensamentos que erguem como inimigos. Eles percorrem a nossa mente com o estouro de uma boiada. Com o estouro de uma boiada. Cada um cria seu pequeno drama, causando uma confusão que aumenta cada vez mais. Nada vai bem do lado de fora, porque nada vai bem o interior. Isso aí realmente é real, cara. Outra parte aqui interessante, né? Essas séries de pensamentos e estados mentais estão sempre mudando, com forma das nuvens ao vento, mas damos uma grande importância a elas. Um homem idoso observando as crianças brincarem sabe muito bem que o que elas fazem tem pouca consequência. Ele não se sente nem eufórico nem perturbado com o que acontece, ao passo de que as crianças levam tudo muito a sério. Somos exatamente como elas. É interessante também, cara. Outra questão, outra coisa interessante que eu lembrei imediatamente, cara, é do livro Formas de Pensamento do Charles Lindbergh e a N.B. Sun. Esse livro, ele é sensacional. Já vi muitas pessoas de religiões diferentes falar bem dele, né? E então esse livro é um livro meio cult, né? Na parte da... É um livro meio cult, né? Nessa parte do esoterismo, da parte mais de estudos espirituais, né? Pois alguns clarividentes dizem que realmente as formas de pensamento que ele trata no livro dele realmente se parecem mesmo, sabe? São parecidas, algumas não, outras sim. Aliás, a maioria sim, né? E eu tava pensando... eu li esse livro há muitos anos atrás, cara, o livro do Charles Lindbergh, né? Eu li há muitos anos, eu vou ter que reler esse livro aí qualquer dia, né? Eu acho que ele tem poucas páginas, se eu não me engano. Eu não sei quantas páginas eles têm, deve ter 110, 120 páginas, né? Mas é um livro gostoso de ler e rápido de ler também. Então, né, esse livro, Formas de Pensamento, né? Ele é... o Charles Lindbergh, ele é um... O que ele era, cara? Logo agora esqueci, cara. É o cansaço, cara. Hoje eu passei o dia todo correndo, velho. Passei o dia todo correndo. Ele não era um padre, cara. O Charles Lindbergh era um... Cara, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. O nome dele é bispo, foi sacerdote da igreja anglicana e bispo da igreja católica liberal, né? Pô, eu errei, cara, eu não lembrava disso aí, velho. Então, nesse livro aí, Formas de Pensamento, né? Ele coloca ali e discutem, né?
como nós humanos criamos essas formas de pensamento e como essas formas de pensamentos podem ser positivas ou negativas, né? Ele descreve como as emoções negativas, tipo a raiva, medo, ciúmes, criam pensamentos que podem afetar as pessoas ao redor. Por exemplo, elas descrevem uma forma de pensamento de raiva, como tendo uma cor vermelha, escura e espinhos, que se protejam delas, né? E que representa agressividade e hostilidade, né? Então ele explora assim de um modo excepcional, velho, excepcional as formas que os pensamentos e as nossas emoções, né, podem assumir, sabe? O que a gente pode criar, né? É só dependendo dos nossos pensamentos, né? E como elas podem afetar todo o mundo, as pessoas, né? Ao nosso redor, até nós mesmos, né? Por exemplo, quando a gente está no nosso quarto, né? O nosso quarto é um local onde a gente medita muitas coisas, né? Sobre a vida, as raivas, ciúmes e coisas do tipo, né? Então, com certeza ali fica muitas formas de pensamento, muitas, né? E eu tava pesquisando aqui, né, sobre a questão do espiritismo, da Umbanda, né, do budismo, né? Então, assim, mais ou menos o que os três ali têm em comum, cara, que os pensamentos negativos podem ser gerados por diversos fatores, como o medo, a ansiedade, a inveja, o ciúme, a raiva, a mágoa, a tristeza, a culpa, né, e entre outros, né. Então, essas emoções, esses sentimentos, eles podem afetar a nossa energia, a nossa vibração, né, gerando mais pensamentos negativos, né, e atraindo energias densas, né. Mais ou menos os três, o espiritismo, a Umbanda e o budismo, né, que são o que eu mais conheço, o que eu mais tenho acesso, né, pelo menos. Tem alguns livros, eu tenho os livros dos espíritos, né. Eu tenho aqueles 3 livros, né, do Allan Kardec. Eu já li alguns livros de Umbanda e um livro de Umbanda, cara, eu tinha ele no YouTube há muitos anos atrás, e o vídeo tinha muitas visualizações, cara, tinha tipo 300 mil visualizações, só que o escritor do livro, ele deu um strike no vídeo e eu perdi esse vídeo, cara. Esse vídeo era um dos vídeos mais acessados, que era um audiobook que eu fiz na época, né? Talvez eu faça um futuramente, né? Outros futuramente, né? Mas vamos seguindo aqui, né? Já que a Umbanda ali e o Espiritismo, né? Ele são um pouquinho mais próximos, vamos dizer assim, né? Então, se acredita que esses pensamentos negativos podem ser influenciados por espíritos obsessores, né? Que buscam perturbar e prejudicar as pessoas, né? Por isso é muito importante a gente manter a postura positiva, cultivando bons pensamentos, sentimentos, né? E além de sempre buscar ajuda, né, espiritual, caso vocês tenham acesso, né? Quando for necessário, né? Então é mais ou menos isso que a gente tinha falado, né? Que é manter aquela postura positiva, né? Sempre procurando coisas pra frente, né? Não coisas que regridam. Tanto pensamentos quanto, sei lá, livros, informações, pessoas. E a parte que eu mais gosto, cara, que eu mais gosto de falar é o budismo, cara. E em especial o budismo tibetano, cara. Que eles dizem que os pensamentos negativos são vistos como parte da natureza humana e do ciclo do sofrimento, né? Que é o samsara, que eles falam, né? Acredita-se que esses pensamentos são frutos da ignorância e do apego, que geram a ilusão do eu separado dos outros seres e do universo.
Para lidar com os pensamentos negativos é recomendado cultivar a meditação, a compaixão, a sabedoria, buscando compreender a natureza da mente e a interdependência de todos os fenômenos. Né? Eu tento praticar sempre a compaixão, a sabedoria, a meditação. Não estou tendo muito tempo para meditação, mas em breve eu vou fazer alguns cursos. Fora, né? E vou praticar mais a meditação, né? Vou praticar bem mais a meditação. E eu sempre busco compreender a natureza da mente, cara. Sempre tento ler coisas que agradáveis, coisas que eu acredito e muitas pessoas acreditam ser importante, né? No caso de estudos, livros, teorias, testes, né? Eu sempre vou atrás desse tipo de coisa. Foi um prazer imenso, sabe, fazer esse podcast. Eu queria... Talvez eu faça outro, né? Eu faça um só falando de formas pensamento, né? Que é extremamente interessante, só que depois de eu ler novamente, né? O livro do Liederbeder, né? Eu agradeço aí a todos vocês, eu espero que vocês... não importa o multiverso que você está, né? Mas cultivem essas práticas boas, né? De não falar mal dos outros, ter postura positiva, ter bons pensamentos, né? É óbvio que a gente adora, sei lá, um filme de terror, falar besteira. Isso é normal, cara. Se tu não fizer isso, tu não é um ser humano, cara. Mas não cultivem, sabe, esse tipo de coisa, não cultivem esses pensamentos, esses sentimentos, né? Principalmente o de falar mal dos outros, cara, por aí, de ficar falando mal dos outros. Né? E sempre busquem a ajuda espiritual, sempre leiam livros. Leiam livros de religiões que interessem vocês, né? Com certeza alguma deve interessar você, mas geralmente, né, eu espero que vocês leiam coisas que sabe, compreendam a natureza humana, sabe, e a natureza não humana também, né, no caso dos espíritos, né. E é isso. Muito obrigado para quem escutou até o final, né? Agradeço imensamente. Adorei fazer esse vídeo, espero fazer outros mais, né? Uma boa noite aí no universo de vocês.